Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar com toda a reverência. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17. Deuteronômio 7, 17. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Eterno: é possível que venhas a ponderar em teu coração: estas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que Yahvé teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas que teus olhos contemplaram, os sinais e prodígios, a boa mão e o braço forte com que o Senhor teu Deus te fez sair livre. Yahvé teu Deus dispensará o mesmo tratamento a todos os povos de que tens receio. Glória a Deus. Eu quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, repita após mim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez a esse Deus soberano, maravilhoso. Aleluia, a Ele toda a honra e toda a glória. Creia corretamente. Quinta-feira passada iniciamos esta palavra, e hoje estarei concluindo essa palavra. Lembrando os irmãos que o povo estava muito próximo da conquista da terra prometida. Eles estavam prestes a atravessar o Jordão, e Deus está fazendo essa promessa para confortar o coração, direcionar, fortalecê-los, como quem diz: fiquem tranquilos, vocês vão vencê-los, vocês vão derrotá-los, vocês vão tomar posse da terra que eu mesmo dei a vocês, que eu mesmo os conduzi a ela. Porém, Deus adverte a este povo, a liderança e toda a congregação de uma maneira geral, a não ficar conjecturando de acordo com aquilo que eles estavam vendo. Por isso o texto diz: é possível que vocês fiquem imaginando aí no seu coração e dizendo: essas nações são maiores, elas são mais numerosas, elas são mais poderosas do que nós, os hebreus. Logo vem uma conclusão, obviamente firmada na circunstância: não vamos conseguir vencer, não vamos derrotá-los. Por quê? Porque Deus os estava advertindo a crer corretamente. Então esse é o tema da palavra: creia corretamente. Mas eu disse para os irmãos que é impossível crer corretamente firmado na circunstância. Enquanto as circunstâncias determinarem aquilo que você está crendo, enquanto elas te intimidarem, enquanto a maioria, enquanto que os teus olhos naturais estão vendo mover a tua fé, a tua crença, você não crerá corretamente, porque você se sentirá ameaçado, menor, incapaz, impotente, impossibilitado, porque a Bíblia diz que o justo vive por fé e não por aquilo que vê. Não permita que a circunstância faça com que você creia da maneira errada. É impossível também crer fazendo especulações, conjecturas. Será? Eu ouvi dizer. Muitas vezes a gente toma
decisões ou passa a crer em algo baseado em uma fake news. Estamos vivendo na era da fake news, e muitas vezes notícias que não têm um fundamento verdadeiro chegam até nós e nos assustam, e a gente fica: oh meu Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque estamos tomando decisões baseado em conjecturas, e alguém disse, alguém falou, conversa de elevador, bate-papo de botequim, uma mensagem que circulou no WhatsApp. Não, está circulando na internet. Quantos estão aqui? Então é impossível ter uma fé poderosa baseado apenas em hipóteses, em algo que não é real, nem no sentido físico e nem da parte de Deus, porque todo mundo está dizendo, não significa que é verdade. Não dá para crer corretamente fazendo comparações que nos desanimam, porque era isso que eles estavam fazendo. O professor, aqui o melhor professor de funcional, fica em pé por favor, meu querido, ele não contava com isso não, fica em pé por favor, quero apreciar, rapaz bonito, aí, pronto, esse é o melhor professor, pode sentar. Quem é aluno dele aqui, concorda comigo? Nunca foi lá não, mas sabe que a fama dele já está correndo por aí. Então, o que acontece? As pessoas começam a fazer comparações, que aí desanimam. Quem olhasse Davi e Golias diria: vai ser massacre, já era, perdeu. Olha o tamanho de Golias, olha o escudo, olha a lança, olha a espada de Golias. Davi é apenas um garoto pintozinho, ruivo, de boa aparência, não é nem forte, nem faz funcional nem nada, não tem lança, não tem espada. Como é que ele vai vencer? Não dá para vencer. Então a gente às vezes faz comparações que desanimam, que roubam a nossa fé, que nos colocam lá para baixo. E a gente diz assim: mas fulano tem isso, cicrano tem aquilo, mas Betrano. A gente começa a fazer comparação, e sempre de forma negativa, colocando a gente para baixo. Como é que eu vou crer corretamente se eu estou comparando a força do exército do inimigo com a minha força? Imagina Gideão com 300 homens para lutar contra 135 mil homens armados. Se você comparasse, dizia: não vai dar ruim para Gideão. Mas Deus disse: Gideão, fica tranquilo, é comigo, é com o Senhor. Quantos estão entendendo? Não dá para crer corretamente contando com a força do teu braço, porque quando eles olharam para os inimigos, disseram: eles são maiores do que nós. Aí olharam o bispo deles, o príncipe, e perceberam: não temos força suficiente, não temos poder de fogo suficiente, então nós não temos força suficiente para ganhar essa guerra. Quando Davi encarou Golias, ele disse: olha, você vem a mim com escudo, com espada e com lança, você está contando com a força do teu braço, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou contando com as minhas habilidades, eu não estou contando com a minha força, eu estou contando com aquele que me convocou. Então, enquanto você olhar para a sua força, olhar para as suas habilidades, o milagre não vai acontecer, porque não é no poder da sua força que você vai transformar o seu casamento, mudar o seu marido, a sua esposa, conquistar o seu filho, avançar. Quando estão entendendo, digam amém. Também não é alimentando o medo, porque é isso que o texto diz. Não, literalmente o texto diz: não alimentes o medo. As pessoas, ao invés de ativar a fé, virar a chave da fé, viram a chave do medo diante da circunstância e ficam paralisadas. Porque tanto o medo quanto a fé são alimentados pela crença.
E naquilo que você foca, determina o que você crê. Se você foca em Deus, na palavra, no poder dele, a tua fé é fortalecida. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando você é ministrado pela palavra, a tua fé é fortalecida. Mas quando você quer crer baseado no medo, você fica paralisado. Tem gente que está em casa até hoje, com medo de ser contaminado. Tem gente que entrou em depressão, porque a depressão, ela é precedida pelo medo. Você está aqui ou não? Não dá para crer corretamente também, sem lembrar o que Deus já fez. E era isso que Deus estava dizendo para eles, para lembrar de como Ele havia tirado o seu povo do Egito, as pragas, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, nuvem de glória, tanta coisa maravilhosa, o maná. Então Deus está dizendo, traz à memória aí o que eu fiz para vocês, porque não dá para você crer corretamente com amnésia espiritual. Estamos aqui ou não? Então, pastor Lima, eu entendi que eu não posso crer corretamente a partir do que você falou aí, mas então como que eu posso crer corretamente à luz desse texto, desse contexto e da palavra? Em primeiro lugar, creia na promessa incondicionalmente. Creia na promessa incondicionalmente. O que significa isso, pastor? Deus está convocando o povo. Deus disse, olha, eu vou levar a uma terra que mana leite e mel. Sabe, vocês conquistarão esses povos, vocês fugiu a palavra. Em outras palavras, vocês arrancarão as raízes deles. Eles não terão raízes, eles serão extintos, porque vocês se estabelecerão lá. Então eu estou dizendo. Agora, quando eu não tenho dificuldade de crer na promessa, eu não vou crer corretamente, porque às vezes eu creio naquilo que Deus não prometeu, e se Deus não prometeu, Ele não está comprometido com aquilo que Ele não prometeu. Mas Ele vela pela sua palavra. E quando Ele diz, assim eu farei, assim diz o Senhor, desta maneira, eis que te digo. Quando Deus promete, eu preciso crer na sua promessa. Crer corretamente é crer nas promessas. E quantas promessas tem na palavra de Gênesis a Apocalipse? Em Josué mesmo, 21:45 diz que nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando o profeta Eliseu disse para aquela mulher estéril de Sunem, que fez uma kitnet lá para ele, daqui a um ano, nesse tempo, daqui a um ano, você estará com um bebê no colo. Ele foi usado por Deus para liberar uma promessa do céu. Aquela mulher ainda ficou assim, ah, meu Senhor, quer dizer, eu sou estéril, mas a promessa foi liberada. Quando Zacarias teve aquele encontro sobrenatural com o anjo Gabriel estava trazendo à memória de Zacarias um pedido que ele havia feito a respeito de um filho. E o tempo passou e ele esqueceu da promessa, esqueceu da oração, esqueceu do pedido, mas estava anotado na agenda de Deus. Ainda que pareça que demore, ainda que não seja exatamente do jeito que a gente imagina que vai acontecer, nós precisamos crer na promessa. Existem muitas promessas
a meu respeito e a seu respeito. O teu futuro será bom e a tua esperança não será frustrada. Fiel é aquele que prometeu. Se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso. Como crer corretamente se eu tenho uma promessa diante de mim? Eu digo: isso não é para mim, isso não é para esse tempo, isso não vai acontecer. Porque todas as vezes que a promessa vem ao meu coração, vem ao meu encontro, e Deus diz: filho, essa promessa é para você. Deus está dizendo: essa promessa vai se cumprir na sua vida. Então, por mais absurda, estranha que pareça, se Deus prometeu, eu preciso crer na promessa. Quantos estão entendendo? E crer na promessa já muda o meu ânimo. O povo tinha uma dificuldade de crer nas promessas de Deus, mesmo Deus fazendo tanta coisa entre eles. Em Números 13, eu gosto dessa passagem, 13 e 14, Deus fala a Moisés: separa 12 chefes de tribo aí, para espiar a terra que eu vou dar para vocês. Deus está dizendo: olha, a promessa é o seguinte: espia a terra, se expõe a ela, que eu vou entregar na sua mão. E aí você sabe o que aconteceu? Dos 12, 10 não acreditaram, ficaram intimidados diante do tamanho dos inimigos, do número do exército dos inimigos, e se intimidaram e disseram: olha, nós somos como gafanhoto aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Eles se rebelaram contra Moisés, porque eles se recusaram a crer na promessa. E quando eles se recusaram a crer na promessa, eles sufocaram a voz de Josué e Calebe, que estavam acreditando, dizendo: gente, nós vamos conseguir, tão somente temais ao Senhor, creia, vamos lá. Mas o grito dos incrédulos sufocou a fé dos crédulos, porque os incrédulos não acreditaram na promessa. E aí uma palavra liberada, irmãos: esse ano vai ser um ano igual ao outro, se bobear pior. E digo mais: em todos esses anos, nessa indústria vital, a tendência é piorar, porque parece um espírito de incredulidade. Você está aqui ou não? Nem que para prosperar você tenha que abrir uma funerária, mas essa pode ser a direção de Deus. Você entendeu isso ou não? Isso não é uma piada, isso é sério. Imagina se ninguém morrer em Belfor Roxo. Um pastor amigo meu é dono de uma funerária. Pastor, você quer dizer que ele se alegra quando muita gente morre? Sim e não. Poxa, que tragédia. Uou, obrigado, Senhor. A verdade é que você precisa decidir de qual lado você vai ficar: dos que creem e vivem a promessa, ou dos que não creem e morrem afogados. Amém ou não amém? Então, creia na promessa. Segundo, o que Deus está dizendo é: creia na promessa, creia em mim. Não é na força do seu braço, é em mim. Não olhe para o teu poder ibérico, olhe para mim. Então, crer na promessa é crer em quem prometeu, porque não é qualquer um que está prometendo, é o Senhor do universo, é o Criador de todas as coisas. Então Ele é fiel. Então eu preciso crer em quem prometeu. Hebreus 10:23 diz: sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel.
Pastor, a promessa parece grandiosa demais, ela parece muita coisa para mim, mas eu creio em quem falou. O problema é que às vezes a gente precisa crer, prefere crer em pessoas que não estão comprometidas com a verdade e que falam coisas ruins, do que quando Deus libera uma palavra poderosa para a sua vida. Não, Deus liberou essa palavra poderosa, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp: esses serão os piores dias do ano. Um meteoro com 7.800 toneladas, incandescente, vai cair em Belfor Roxo. A NASA já avisou. Aí a pessoa fala: oh, meu Deus, meu Deus. Porque há uma predisposição em crer nas coisas negativas. E você vai crer naquilo que for maior na sua vida. Se Deus for maior na sua vida, se a palavra ocupar um espaço maior na sua vida, então você vai crer nos milagres de Deus. Se você está concordando com isso, aplauda esse Deus maravilhoso e soberano. Creia em quem prometeu, porque Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Não é qualquer pessoa, amados, não é qualquer um, é o Todo-Poderoso que está dizendo: não fique olhando para vocês, não. Como é que vocês vão conquistar essa terra? Vocês estão contando com vocês? Como é que vocês saíram lá das garras de Faraó? Quem tirou vocês? Vocês tinham poder bélico? Vocês tinham gente suficiente para se rebelar contra o Egito? Não. Quando Deus disse para o profeta Ezequiel, o Espírito Santo o leva lá no vale de ossos secos, porventura poderão viver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. E Deus diz: então profetiza. E ele começou a liberar a palavra, porque ele profetizou de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o comando de Deus. Então ele não se moveu por aquilo que ele estava vendo, ele se moveu por aquilo que ele estava ouvindo, e o que ele estava ouvindo era da parte de Deus, e movido por aquilo que ele ouvia da parte de Deus, ele começou a declarar: ossos secos tenham vida, e os ossos começaram a se juntar, pó com pó, formando osso, daqui a pouco nervo, daqui a pouco carne, daqui a pouco um grande exército se levantou e estava apontando para Israel, que hoje é uma realidade poderosa. Você está aqui ou não? Muitas pessoas diziam: Israel nunca mais vai ser um Estado-nação, nunca mais, esquece. Já era. Até inícios de 1948, apesar de todo o movimento sionista que já havia. Apesar de lá, já em Israel, Ben-Gurion já estava trabalhando a língua nativa. A melhor maneira de você juntar um povo é unificar a língua. A melhor maneira de você dispersar um povo é destruir a língua desse povo. Então eles restauraram o hebraico. Uau! E de repente a ONU decide reconhecer Israel como um Estado-nação. Em 1948 Israel nasce. E como é que ficam os teólogos da substituição, que diziam que Deus substituiu Israel pela igreja? Tiveram que mudar a sua teologia, porque Israel hoje é uma realidade. Aliás, é o relógio do mundo. Tudo que diz respeito aos últimos dias passa por Israel. Por que, pastor?
porque Deus quis assim, porque Ele prometeu. Então eu creio em suas promessas e eu creio em quem prometeu. Talvez você diga: ah, pastor, mas é um pouco difícil crer ou ficar na teoria. Não, 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 não. A nossa fé não é cega. A nossa fé, ela não é incompatível com a ciência. A nossa fé não é meramente abstrata e irracional. Pelo contrário, como assim pelo contrário? Creia nas obras de Deus. Quer crer corretamente? Procure a assinatura de Deus no mundo, na natureza. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A verdadeira ciência te aproxima das verdades bíblicas e da revelação de Deus. Um dos cientistas mais famosos, que era judeu, Albert Einstein, ele dizia que era impossível não crer em uma mente superior, organizada, que tenha dado ordem ao caos. É impossível, diante das evidências, não crer em um Deus supremo. Isaac Newton e tantos outros cientistas que de forma mentirosa são colocados no rol do ateísmo. Quando você viaja por Israel, você viaja em um sítio arqueológico. As pessoas duvidavam a respeito da existência do próprio Davi. Até que acharam um artefato arqueológico referente à casa de Davi. Existe gente que estuda tanto para depois não crer em Moisés, por exemplo. E aí eu estive lá no Museu do Cairo, falando com o nosso amigo lá, o guia. E ele nos apresentou uma estela, que é uma pedra, onde retrata a figura de Moisés. E ele traduziu para a gente. Ele é especialista na história do Egito, no Egito Antigo. O cara é poliglota. Aprendeu português no Google. E fala português como um português, ora pois. Estava lá. Ele sabe quem é esse daqui? A gente olhou para ele, deu uma risadinha. Ele é esse mesmo, Moisés. Está lá. Se você buscar as evidências, você vai encontrar as pistas, no bom sentido da palavra, das pegadas de Deus. Quando eu olho para vocês, e muita gente, em todos vocês, a maioria de vocês, eu vejo a obra de Deus, a transformação de quem você era e de quem você se tornou por causa da sua fé em Deus. O que o Espírito Santo fez na sua vida, como Ele te libertou, o que Ele fez comigo. Então, a obra de Deus é inegável. A maior ignorância de um homem
é se declarar ateu. Porque por mais que ele estude, por mais sábio que ele diga ser, por mais título que ele tenha, se ele ignora a realidade de Deus, ele é um ignorante. Tem que ter muita fé para ser ateu. Você está aqui ou não? Então o que Deus está dizendo para esse povo que está prestes a conquistar a terra? Gente, lembra do que eu fiz? Veja as minhas obras, ou seja, pega o meu currículo aí e creia no meu currículo. O próprio Jesus disse isso em João 10:37. Coloca para a gente, por favor. E 38. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, olha o que ele diz: crede em quê? Nas obras. Vocês podem não acreditar porque viram eu nascer ali, porque viram alguém jogar bola de gude comigo. Tudo bem. Vocês podem não acreditar que eu sou o pão que desceu do céu. Ok, mas olha para minhas obras. Aí Jesus está dizendo: olha para as minhas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Para que eu creia corretamente, eu preciso contemplar a grandiosidade, as maravilhas, as obras das mãos do Todo-Poderoso. Quantos estão entendendo aí? Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus bendito? As suas obras são extraordinárias. Aleluia! É impossível você não se apaixonar por Deus quando você começa a mergulhar literalmente em alguns meandros da ciência e descobrir como algumas coisas funcionam de uma forma tão perfeita, com tanta complexidade, com tanto propósito. Não, mas há bilhões e bilhões de anos atrás, tudo começou com uma ameba. A vida veio da água. De repente essa ameba evoluiu. Tem que ter muita fé, mas muita, para crer na evolução. Por que, pastor? Porque os camaradas de um dente, eles constroem um ser humano. Aí acharam que o dente era o famoso elo perdido. Uau! Não sei se soube dessa, Feijolha. Acharam um dente, caraca, é o elo perdido que a gente estava procurando. Aí foram pesquisar mais a fundo, era o dente de um javali. Construíram todo um ser humano em torno de um dente. Está aqui a prova científica. E aí depois, gente, é dente de javali. Mas isso não mostra. Você entendeu o silêncio, né? Estamos aqui. Você precisa crer corretamente. 33 vantagens de crer corretamente. Quando você crê corretamente, o seu ânimo muda. Por que muda? Porque você não ativa o medo, você ativa a fé. Porque você não crê em boatos, você crê na promessa. E o coração alegre aformoseia o rosto. É difícil andar cheio de promessa nas costas e não estar feliz. Sabe quando você vê alguém assim, aí você fala: e fulano, viu o passarinho, viu não sei o quê? Não, me chamaram para uma entrevista de emprego, o emprego dos meus sonhos. A pessoa já está alegre só com a possibilidade de ser convocada para aquele trabalho.
Quem vive e crê na promessa é como se tivesse um bilhete premiado na mão, porque eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Ele é fiel para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Então é como se eu andasse com o bilhete premiado. Eu ando mais feliz, eu tenho mais ânimo para avançar, para conquistar, para ir para o próximo nível, porque quando eu perco a expectativa de tudo, que próximo nível, tá bom, mas já chegou, não dá mais, já não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais isso. Mas quando você crê, você fala, não, tem mais. Então eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira, eu vou guardar a fé. Quando você crê na promessa, você se torna uma pessoa mais atraente, porque ninguém gosta de gente espanta-bolinho. Pessoas estão conversando, aí de repente, está sabendo da última? Descobriram o presunto ali no centro de Belford Roxo, todo fatiado. Era conhecido? Era presunto da Sadia. Mas a pessoa coloca um terror, ainda conta uma piada sem graça para você. Você está aqui ou não? Mas quando uma pessoa crédula, firmada na promessa, chega no ambiente, ele traz luz, ele traz esperança, ele muda. Aí você vai ouvir de repente, fulano, você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Você, sim. E o Deus que moveu na minha vida e que se move em mim, Ele vai mudar a sua realidade. Acredito nisto? Creio. Então vamos orar. Estamos aqui, irmãos. Creia corretamente. E para finalizar, João 14. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Ou seja, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique temoroso. Creia em Deus, mas creia também em mim. Por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Então nós somos privilegiados, porque nós não cremos apenas genericamente em um Deus desconhecido, do Areópago, que Paulo encontrou. Paulo chegou na cidade, olhou, viu ali um panteão cheio de deuses. Então, como eles eram muito religiosos, com medo de esquecer de um Deus, de algum Deus, eles colocaram lá um espaço ao Deus desconhecido. Aí Paulo, evangelizando, ele diz: olha, gente, vocês são religiosos, hein? Show de bola. Eu vim falar para vocês daquele ali. Quem? Do Deus que vocês não conhecem. O nome dele é Jesus. Uau! Não é questão de crer genericamente, é crer em Jesus. Por isso Jesus diz: credes em Deus, mas crede também em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a mulher do fluxo de sangue andava para um lado e para o outro tentando achar um médico, e ela ia de mal a pior a cada dia, até que um dia alguém falou assim: o Jesus que cura, aquele que ressuscita o morto, está passando aí. E o texto diz que ao ouvir aquela informação, ela colocou toda a sua fé em Jesus,
e foi ao encontro de Jesus. Rompeu com a multidão e dizia para ela mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E crendo em Jesus, quando ela toca no manto de Jesus, ela é curada, porque ela creu na pessoa certa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você, como esse povo, esteja prestes a atravessar o Jordão, mas está com medo, com receio de avançar, de dar o próximo passo, de viver o inédito, o novo. E Deus está dizendo: ei, vamos embora, vamos em frente, eu sou contigo. Creia na promessa, creia em quem prometeu, creia no meu currículo, nas minhas obras, creia no meu filho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por estar aqui com os teus filhos. Obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que o teu maravilhoso Espírito Santo ministre sobre as vidas que aqui estão. E se porventura, ó Deus, entrou alguém nesse lugar que ainda não teve um encontro com o Senhor, ou que por alguma razão se afastou, desanimou, se decepcionou, ou mesmo caiu e não consegue se levantar, que esta noite seja uma noite de reconciliação, de salvação. Tome esse irmão que estava com medo de dar o próximo passo, Senhor, de avançar, de começar de novo. Toma esse coração e enche com o teu ânimo, com o teu espírito. Assim como tu dissestes para Gideão, que estava amedrontado, malhando o trigo no lagar, com medo dos inimigos roubarem a sua porção. E o Senhor disse: vai nessa tua força, varão valoroso. E o Senhor disse para ele: eu serei contigo. Eu serei contigo. E Gideão se tornou um comandante vitorioso, libertou o seu povo de forma extraordinária. Levanta, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, talvez esteja apegado a uma dor, a uma queda, apegado a uma decepção, apegado a uma traição, e está amplificando isso. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu bálsamo. Aleluia. Renova essas forças, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Se você entendeu essa palavra e você quer abrir o seu coração para Jesus, ou você quer voltar para os caminhos, eu vou fazer uma oração de confissão e arrependimento. E onde você estiver, você pode dizer para o Senhor, você pode dizer baixinho para Ele. Eu queria que você repetisse a seguinte oração. Feche os seus olhos, diga assim para Ele: Senhor Deus, eu entendi essa palavra e me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me pelo tempo da incredulidade, da ignorância. Eu rejeito, eu renuncio toda e qualquer aliança que eu tenha feito com o inimigo da minha alma, de forma direta ou indireta. E eu abro o meu coração para Jesus fazer morada. Sela-me com teu Espírito Santo.
enche-me, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu declaro, eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Se você fez essa oração enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós não vamos demorar, mas se há alguém nessas condições, pastor, eu quero voltar, eu quero abrir o meu coração, sai do seu lugar. Nós queremos te dar um abraço, queremos identificar você, queremos orar por você, enquanto louvamos ao Senhor.